Para você que esteve ontem me visitando na minha residência, eu espero que você tenha conseguido ajuda. O doutor Hernando está aqui conosco de novo. Olha, você acompanhou a gente na quarta-feira e buscou ajuda. E isso é muito, mas muito gratificante. Saber que você está acompanhando o nosso programa, que está passando pelo um problema e que veio buscar ajuda com a gente. Eu fico muito feliz por isso. Eu espero que você procure mesmo o especialista, o psiquiatra, no caso do doutor Hernando, que ele possa lhe ajudar. E isso serve para outras pessoas também. No tema de hoje, a gente vai conversar sobre a questão dos namoros virtuais. Relacionamentos que acontecem através de internet e que causam sérios problemas para a saúde de muitas pessoas. Talvez porque elas não estejam preparadas emocionalmente, talvez porque o envolvimento é muito grande. Tem a questão da ilusão, do ilusório. Você imagina uma coisa e não é bem aquilo. E a gente vai estar conversando justamente sobre isso. Bom dia, viu? E obrigada pela sua participação, Saúde e Bem-Estar. A prova do retorno é justamente essa busca das pessoas, né? Muito bom isso. Bom dia, Zé. É um prazer estar aqui novamente e falando sobre esses temas importantes que ultimamente têm surgido. Por ser fatos novos, como a internet, normalmente vai surgir benefícios e malefícios em virtude do seu uso. Pois é, e quando a gente fala, doutor Hernando, como é interessante que as pessoas são envergonhadas, né, de buscar a ajuda do médico. Elas ficam ou com medo, não sei se é a questão do preconceito, eu não gosto de usar essa palavra, mas eu acho que o problema é tão, às vezes não grave, mas que envolve tanto o lado emocional e pessoal, que elas ficam com medo. E quando a gente coloca o programa no ar e o tema que está envolvendo justamente o que elas estão passando, elas dizem, pronto, agora eu vou ter que buscar essa ajuda. De fato, existe esse certo, digamos, preconceito, porque de longa data foi associado à psiquiatria a outras moléstias mais graves, né? O que de fato não acontece. A grande maioria das pessoas que nos procuram são casos mais leves, algo aceito socialmente. Aquelas doenças mais graves é uma exceção à regra. Bom, vamos falar sobre o namoro virtual, que é o que ultimamente está chamando bastante atenção. No último programa a gente falou sobre a questão das pessoas que são dependentes da internet e essas pessoas agora que estão em busca de um relacionamento, de um namoro. Tem pessoas que estão em outro país e começam a se encontrar via internet. Inclusive tem um ditado muito interessante que diz que a internet está unindo quem está distante e separando quem está perto. Né? Não sei se o senhor concorda. Mas como é que, para dar início à nossa conversa, como o senhor vê essa questão do relacionamento via internet? De fato, a internet fez essa aproximação em termos de distanciar aqueles que estão próximos, né? O que acontece é que com essa nova tecnologia, o namoro, a aproximação afetiva entre as pessoas se tornou mais fácil. É mais fácil iniciar e conduzir um novo relacionamento. E nisso também ficou diferente da internet. Mas a maior diferença da internet, o que veio separar do mundo real, foi o fato de que na internet as autoapresentações são mais bem feitas. As pessoas trabalham melhor o visual. O que ele vai falar é editado, né? Ele só fala aquilo que ele bem entende, porque ele pode, antes de enviar a mensagem, ele selecionar aquilo. Então as pessoas tornam-se idealizadas. As pessoas que estão na internet, na realidade, não são aquelas pessoas. Aquele é um ideal que serve para interessar a pessoa que está vendo. Então, existe uma tendência maior a se formar mais rapidamente um relacionamento, porque, na realidade, aquelas pessoas são idealizadas, elas não são como na realidade, elas têm mais defeitos do que são apresentadas. Pois é apresentada aquela coisa muito perfeita, né? E não existe nada perfeito, graças a Deus. Em relação a essa questão de mostrar o tudo muito lindo, o tudo muito bonito, e sem mostrar a realidade mesmo, é o que causa mais transtorno na saúde, o senhor acredita? Porque quando você vai se deparar com a realidade, é outra situação. De fato, a questão é que algumas pessoas já têm problemas psicológicos quando começam a estabelecer esse tipo de vínculos afetivos na internet. São pessoas que têm uma certa dificuldade de se relacionar na vida real e por isso preferem os relacionamentos virtuais. Tem aquela questão também já de outras desilusões amorosas, decepções, separações que levam com que a pessoa se envolva mais na internet e fique buscando o que ela gostaria de ter no outro relacionamento? Com certeza, essa é a idealização, que parte também de quem se apresenta, mas também de quem procura. Quando se
passa por essa situação que você relatou, a pessoa procura algo novo, ideal, que não seja aquela pessoa com os defeitos que elas tinham. Então, na realidade, a internet proporciona isso. O encontro, pelo menos virtual, daquela pessoa com a menor quantidade de defeitos possíveis. Agora, doutor Hernando, como detectar, por exemplo, que essa pessoa está em busca desse relacionamento que é, querendo ou não, virtual, fantasioso? Por exemplo, um adolescente que de repente começa, já teve um namorado, então é o seu primeiro namorado, às vezes nem se relacionou com ninguém ainda, realmente, na realidade, e começa a ter esse tipo de acesso na internet. Qual seria a informação que a gente deve passar para os pais para ficar atento em relação a isso? Os pais devem estar atentos no sentido de que deve haver um monitoramento. Em todas as situações em que o filho não é monitorado, ele tem mais uma chance de fazer algo inaceitável para a família. Então, os pais devem monitorar o horário, o tempo que é dedicado à visualização na internet e também os relacionamentos. Os pais devem estar atentos. Se eles são menores de idade, eles devem, obviamente, funcionar sob a supervisão dos seus genitores. Os pais são os responsáveis, até a maioridade, pelos seus filhos. Portanto, na vida virtual, também os pais devem manter o monitoramento. A depressão, ela vem, ou pode estar juntas, antes que a pessoa comece a entrar nesse mundo virtual de buscar uma pessoa perfeita, de querer namorar, ou ela também geralmente vem logo depois? Porque começa e às vezes aquele parceiro que ela estava idealizando desaparece, né? Ele tanto aparece como ele também desaparece, né? Com um clique se pode findar um relacionamento. Mas o que mais se verifica é que a depressão está presente antes de iniciar o relacionamento. A depressão, como o transtorno obsessivo compulsivo e outras doenças, estão associadas àquelas pessoas que geralmente iniciam esses tipos de relacionamentos ou têm a dependência de internet. Então, geralmente, a doença vem primeiro do que o relacionamento virtual. E esse relacionamento virtual, ele é capaz de mexer, claro, com o psicológico da pessoa. Ela pode se tornar, até se sentir amada, apaixonada, mesmo sem nunca ter visto a pessoa. Isso pode tomar conta, por exemplo, ela pode deixar ser uma coisa tão envolvente que ela deixa de fazer as coisas dela, ela fica naquela ansiedade de estar o tempo inteiro na internet para conversar com aquela pessoa. Como é que fica o psicológico dessa pessoa? Eu digo do lado emocional. Ela vai se satisfazer de forma afetiva? Para a grande maioria das pessoas, a realidade é chata. Por isso que as pessoas procuram, por exemplo, o virtual. O virtual é mais atrativo, as cores, as imagens, a luminosidade, as pessoas, tudo mais leva a crer que aquilo é mais interessante do que a vida real. Então, as pessoas, quando têm essa dificuldade, acham o mundo chato, com certeza, essas são as pessoas mais predispostas a manterem uma dependência em relação ao mundo virtual. E isso também se verifica nos relacionamentos. Há pessoas que preferem iniciar os relacionamentos por modo virtual do que aqueles que têm na vida real. O que lhe chama mais atenção hoje, quando a gente fala em relação do namoro e esses riscos que a gente está falando hoje virtual? Pelos estudos que o senhor viu lá fora, tendo visto que o senhor participou de vários congressos, o que mais chamou a atenção hoje quando a gente diz, eu estou namorando com uma pessoa já tem 6 meses pela internet? É interessante que existem algumas mudanças em relação ao namoro na vida real, né? Uma delas é esta, a idealização. As pessoas sempre encontram alguém que na realidade não se apresenta como de fato é. Esse é o primeiro. Outro é a distância. As relações começaram a manter unidas virtualmente pessoas que estão de fato na vida real mais distantes. E isso faz com que o namoro fique diferente. Por exemplo, existe as pessoas que são compulsivas por pornografia virtual, o namoro, digamos assim, mais quente por via virtual. Então, essas alterações acontecem porque, na realidade, não existe uma aproximação na vida real. E as pessoas, para compensar essa falta da face a face, começam a se comportar na vida virtual diferente do que elas geralmente se apresentariam na vida real. Então, o namoro virtual, na verdade, não tem nenhum lado saudável, ou ainda existe a possibilidade da pessoa realmente encontrar alguém que possa ser, querendo ou não, um pouco real? O saudável que há é o fato de as possibilidades aumentarem. Porque, de fato,
quem tem à sua disposição a internet tem uma possibilidade maior de se deparar diante de uma quantidade maior de pretendentes. Ela pode selecionar essa pessoa diferentemente da vida real, que ela teria menos possibilidades, menos pessoas elas conheceriam. Na vida real, na vida virtual, de fato, há essa chance maior dela escolher, porque existe uma gama de pessoas muito maior do que na vida real. Mas aí vem outra situação que envolve muito o ser humano, que é aquela questão da fidelidade, da confiança. A partir do momento que você tem um leque muito grande, né, porque é um universo a internet, aí a pessoa pode se relacionar com o Antônio, com o Alfredo, com o João, ao mesmo tempo. O que ela busca, então? O que seria isso? Porque ela não vai ter a segurança. Os namoros, eu prefiro os mais tradicionais, eu vou morrer quadrada, né? Como o pessoal diz, você não é da geração Y, eu já escutei isso muitas vezes. Você não é da geração Y, porque hoje é muito natural você namorar com 3, 4 pessoas virtualmente, uma realmente é real, mas assim, o namoro mesmo, ele era uma coisa tão saudável, era o passear, era a afetividade, o carinho, o estar junto algumas horas, conhecer a família, ter essa afetividade. E já o virtual não vai permitir isso, imagina com 3, 4. De fato, a infidelidade virtual é um problema real. As pessoas têm essa chance maior. Porque, primeiro, é muito difícil você ficar camuflada na vida virtual. Certamente as pessoas vão lhe encontrar. Mesmo que você não esteja predisposta a procurar outros relacionamentos, a ser infiel, mas as pessoas estão lhe vendo. Então, há uma chance maior de também você ser procurada. Então, neste caso, por esses motivos todos, de você ter mais acesso e as pessoas terem mais acesso a você, você está mais predisposta a cometer atos de infidelidade. Olha, a gente vai para o intervalo, na volta a gente vai conversar com o doutor Hans, essa liberdade que você tem de usar a sua internet para buscar um relacionamento virtual pode atrapalhar também, porque às vezes muita liberdade, às vezes na minha opinião, atrapalha. O bom é que existe um equilíbrio, e já que você está se conectando aí já desde cedo com a pessoa que você pretende namorar, vamos ver se dá certo se juntar mais um pouco e deixar o celular do lado. A gente vai para o intervalo, a gente já volta, você pode ligar 33150715, a gente volta já já. Vocês acompanharam aí a propaganda, né, da luta de combate ao câncer, e ela permanece agora no mês de novembro. Dia 23 começa agora a campanha, que é o Novembro Dourado, que envolve toda a campanha que tem as crianças e adolescentes com câncer, tá bom? E também tem outra coisa, gente, não é só no mês de novembro, não. A gente sabe que essa batalha é 365 dias no combate ao câncer, seja ele atingindo crianças como jovens, adultos e também a terceira idade. Então vamos ajudar essa turma aí, em especial da Casa de Apoio ao Câncer, que está sempre levando assim uma ajuda e um apoio enorme a essas famílias que chegam a Mossoró para ter que fazer tratamento. Vou continuar falando aqui com o doutor Hernando sobre a questão do namoro virtual. Nós temos aqui uma turma de homens dentro do estúdio, a gente pensa quando a gente fala de namoro virtual, deixa como é assim. Você pode conhecer várias mulheres num namoro virtual, mas a mulher também pode conhecer vários homens. A gente estava falando da questão da fidelidade. E o ciúme, doutor Hernando, como é que pode a pessoa ter ciúme, de repente, ou querer controlar um relacionamento se ele é virtual? Aí é um dos maiores problemas, porque a pessoa pode ser infiel na sua própria residência. O seu parceiro oficial está quase ao lado e ele sendo infiel por via virtual. O ciúme, ele pode ser uma doença, mas na grande maioria das vezes é uma questão puramente existencial. Existencial é aquilo que faz parte da vida de qualquer ser humano. Nós tendemos naturalmente a ter o ciúme. Mas existem várias doenças, como por exemplo, a doença da personalidade possessiva, do alcoolismo crônico, da esquizofrenia paranoide. Muitas doenças podem levar a um ciúme como doença e não existencial. Então, a pessoa deve estar atenta para que esse ciúme não traga sofrimento para o casal ou pelo menos para um dos dois, porque aí é necessário que se faça um tratamento, porque o ciúme pode levar questões de sofrimento, a questões judiciais. Então, há muitas complicações que vêm em virtude do ciúme. E ele merece, às vezes, uma abordagem também médica. Mesmo sendo virtual? Mesmo sendo virtual, porque o ciúme ele existe como um todo. Não separa a vida real da vida virtual. E nas doenças,
ele, digamos assim, é sempre virtual, porque de fato, quando a pessoa está doente de ciúme, ele não leva em consideração os fatos propriamente ditos, mas somente o seu imaginário. E essa é uma questão complicada que leva a pessoa ou o casal ao médico ou ao sistema judicial ou a problemas graves na família, então ele merece algum tipo de abordagem. Doutora, quando eu vejo essa questão do ciúme, é tão abrangente, isso dá pano para as mangas para a gente conversar aqui. E em relação à saúde, inclusive, porque a gente percebe que as pessoas ficam altamente possessivas, têm ciúmes que são doentios. Se não forem tratados, parte, inclusive, para a parte da violência. Se é virtual, o homem tem aquela história de, até mesmo culturalmente, a gente estava falando da questão de cultura, em outros países é natural, de repente ter uma mulher ou duas, o marido também não se incomoda da esposa se envolver com outra pessoa. No Brasil, a gente percebe que a cultura fica mais para os homens, apesar que mudou um pouco, hoje a mulherada está querendo se comparar, o que eu também não concordo, mas o homem hoje faz tudo, ele pode tudo, mas ele não quer que a parceira faça. Virtualmente isso vai ficar mais difícil para ele controlar. Às vezes até tentar, você ficou na internet até não sei que horas conversando com quem? Né? Como é que ele vai controlar isso? Com certeza, esse é um dos maiores vilões contra os relacionamentos, porque não há como ele controlar, né? A não ser que ele se use de artifícios tecnológicos que manipulam, que rastreiam a pessoa, né? Mas se ele não se utilizar disso, ele for um leigo nessa área, ele vai continuar sofrendo infidelidades sem saber. É muito comum acontecer isso e jamais ser descoberto. Aí, olha, uma coisa que acontece muito, a questão dos celulares, por exemplo. Você está namorando com a pessoa, você está com seu celular, eu estou com o meu. Um olhar o celular do outro. Isso seria uma invasão de privacidade? O seu esposo está até que horas na internet, por exemplo? Para a esposa, ela ter aquele ciúme de saber que ele está na internet, falando com quem, conversando com quem, 2 horas da manhã, com quem? Já seria um sintoma desse ciúme virtual em relação ao que ele poderia estar tendo pela internet, o assunto que ele poderia estar na internet? De fato, sim. E é interessante que o que mais caracteriza uma união promissora é a confiança. Quando não há confiança, então, de fato, o relacionamento começa a passar por dificuldades. Então, se as pessoas devem se dar essa confiança, devem mostrar que, na realidade, são fiéis, porque isso contribui com o relacionamento. Todas as vezes que há a desconfiança, pode-se iniciar uma desavença e um fim do relacionamento, o fim de uma família que há muito tempo estava construída. Tratamentos, como fazer esses tipos de tratamento? Por exemplo, como eu vou me tratar de um relacionamento que eu comecei pela internet, que eu estou querendo me aproximar, conhecer a pessoa, e eu sei que não vou conseguir isso. Se ele estiver na Itália, se ele estiver na França, como é que eu vou trabalhar isso? Essas questões têm que ser diferenciadas. Se forem questões existenciais, existe a psicoterapia, o apoio médico, mas se forem doenças, aí existe uma lógica de tratamento. Existe a psicoterapia de casal, existe a abordagem medicamentosa, existem entrevistas motivacionais, existe uma série de formas que os profissionais da saúde se utilizam para tentar fazer com que aquela pessoa leve uma vida saudável. Desde que seja na vida real ou na vida virtual, ela tem que viver em função de seus próprios modos de ser, de sua cultura, de sua família, e não idealizar pessoas e construir relações fantasiosas em função da internet. Quem sofre mais hoje com essa situação desses namoros virtuais e tudo que envolve o lado emocional, do ciúme, da confiança, do imaginário? Quem está mais iludido, vou até abrir aspas, mais iludido e até mesmo correndo o risco de sofrer mais e até ficar doente, o homem ou a mulher? Os dois sofrem igualmente. Quem sofre, de fato, mais intensamente é a instituição, a família. A família tem sofrido por diversas formas baques. Por exemplo, antigamente a religião tinha força, a família também, e estabelecia regras rígidas para cada parceiro cumprir. Mas com essas atualidades, como por exemplo as relações virtuais, essas instituições como a família e a religião, elas têm um poder menor. E quando elas têm um poder menor, isso gera mais sofrimento, porque as pessoas não têm os seus papéis definidos. Então, não é que o homem ou a mulher, é a instituição, a família que sofre com esse tipo de relacionamento novo. Essa questão desse relacionamento novo distorce um pouco os valores que existiam da família,
da religião, até mesmo da escola, porque a gente tem um número de... Hoje a gente não encontra um adolescente que não tenha ainda tido algum relacionamento virtual, que não tenha uma amizade mais próxima, uma intimidade até muito íntima, que pode pôr em risco a sua saúde, a sua imagem. Mudou o conceito, mudou os valores, e isso não é saudável? Não é saudável a precocidade com que as pessoas vivem seus relacionamentos hoje. Há pessoas que muito cedo constroem um relacionamento, e isso diminui o poder da religião, da família, da igreja sobre essa pessoa. A pessoa é quase que sem limites. E essa falta de limites faz com que a pessoa se envolva não somente em relacionamentos, mas a sua vida é atingida como um todo. Por exemplo, começa a iniciar uso de droga muito cedo, começa a se prostituir, a construir relacionamentos moralmente não saudáveis. Há uma série de prejuízos que sofre a família. Então, a família é a principal vítima dessa modernidade do uso virtual excessivo. E agora ele traz sempre um pontozinho bom da gente perguntar e questionar, doutor Hernani. Essa questão do visual ainda, de fotos, de imagens, de vídeo, né? Os adolescentes mandam vídeos assim que a gente fica meio até assustado. E postam. Essa questão de postar, mesmo que seja para o seu namorado virtual, ou até mesmo numa página aberta, seria para se autoafirmar? O senhor acredita que viria esse lado emocional da pessoa, que ela está necessitando aparecer, ela está necessitando se autoafirmar? O que estaria passando por essa pessoa? O lado emocional dela estaria abaixo? Existem diversos motivos. Um deles é essa autopromoção, digamos assim, que em alguns momentos, né, faz prejudicar a imagem, mas as pessoas se baseiam muito pelos exemplos. Por exemplo, há pessoas famosas na mídia que crescem em função dos seus escândalos. Então, cada escândalo novo é uma promoção importante do ponto de vista dos seus empregos, do seu dinheiro, da sua promoção pessoal. Então, os muito jovens, eles não têm essa capacidade de saber separar perfeitamente. Então, há pessoas que se promovem, fazem essa autopromoção por meio da mídia, danosa à sua própria imagem. Mas eles veem como exemplo pessoas que conseguiram sucesso a despeito desse mau uso da autopromoção. Então, o que mais há de dificultoso em se construir uma família hoje, um dos exemplos é esse. As pessoas se baseiam nesses outros ídolos que se promovem a partir dos escândalos. É aquela questão de achar que o feio é bonito, né? Porque a pessoa se expõe, você pensa que é bonito ser feio e às vezes vê cada situação envolvendo... Caiu o ponto de novo. Cada situação envolvendo artistas ou até mesmo pessoas que querem imitar na internet a ação de algumas pessoas que fizeram, fulano postou um vídeo com uma dança mais exótica, eu vou fazer também e vou postar. E às vezes não tem o mesmo resultado. A mesma coisa de relacionamento, já que a gente está falando do namoro virtual. Tem casais que tudo que acontece no relacionamento quer postar, quer mostrar. Isso atrapalharia ainda mais, porque invadia a intimidade desse casal? Isso é um fenômeno novo, né? E como todo fenômeno novo, existe uma dificuldade de se ver as consequências. O tempo dirá, o tempo que é senhor de tudo dirá se esse tipo de comportamento colaborará para a construção de uma família melhor. Até agora está algo nebuloso. Nós estamos esperando os próximos trabalhos para se analisar esses fatos e saber reconhecer nas pessoas se houve realmente uma satisfação maior, houve uma segurança maior para a família, se houve, de fato, algum ganho em função desse tipo de apresentação que se faz por meio virtual. Seria aquela questão de não só expor, mas como confirmar, concretizar, oficializar, né? Seria, antes a gente trazia a parte de oficializar um relacionamento, apresentando aos pais, né? Era um jantar, tinha aquela questão de namoro na porta. No Nordeste usa muito isso, lá no Sudeste nem tanto. Mas no Nordeste existe uma cultura que você tinha que namorar, apresentar para os pais, para os familiares, e hoje isso está bem distorcido. É comprovado na internet, a pessoa fica noiva e bota logo. Fulano ficou noivo com cicrano. Né? Às vezes nem pessoalmente, nem a família teve esse momento de oficialização. Já a internet está exposta. De fato, isso mostra a fragilidade da família e a exaltação desse meio virtual
que é o que mais conta hoje em dia. As pessoas se promovem, se apresentam, arranjam empregos e fazem tudo mais em função dos meios virtuais. De fato, isso não ainda é garantia de que houve um progresso na satisfação das pessoas. O tempo é quem dirá se as pessoas ficarão felizes, mais satisfeitas, contarão como algo proveitoso o fato de se expor nesses meios de comunicação. Isso demonstra a força da mídia. A mídia é quem dita as modas. Então, o que a mídia promove, em poucos dias se torna um novo hábito. As pessoas costumam seguir isso que acontece, o que é proposto pela mídia. Qual seria a dica para se ter realmente uma felicidade, eu não digo plena, porque nada é perfeito, mas uma felicidade tranquila, com mais segurança, e não uma felicidade ilusória? A dica é a serenidade, a dica é a autenticidade. Eu jamais posso viver em outro mundo que não seja o mundo da autenticidade. Quando eu for autêntico, certamente alguém me reconhecerá por isso e me dará o valor, e você conseguirá compor os seus relacionamentos, construí-los e mantê-los em função da sua autenticidade. Maravilha, né? Ele encerra assim com uma dica sempre boa pra gente e pra você que está nos acompanhando. Doutora Hernani, muito obrigada pela sua participação mais uma vez aqui na nossa quarta-feira. Até a próxima semana com mais um tema assim que seja bastante interessante e que envolva o lado da psiquiatria e que possa, acima de tudo, trazer ajuda para as pessoas. Muito obrigada. Obrigado, foi um prazer. Excelente final de semana.